Olá, meus queridos, entrando para trazer mais um tema. E qual é o tema? Getsemane, lugar de luta e derramamento da graça de Deus. Amém? O texto bíblico está em Mateus capítulo 26, versículo 36 a 46. Amém? 36 a 46. Estou usando a base bíblica do livro de Mateus. Mateus 26, 36 a 46. Sou a pastora Vanusa, do Ministério Batista Nacional Monte Moriá, no Maranhão. Vamos junto comigo para a Bíblia? Querido, a Bíblia diz que em seguida foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane. Em seguida de quê, pastora? Em seguida ali dele ter passado ali pela figueira, os últimos momentos dele ali, dele ter realizado, ele vai para o Getsemane. O Getsemane é um preparo para o que ia acontecer. A Bíblia diz que em seguida foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane. E seus discípulos: apresentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar, disse Jesus. Apresentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E ele leva consigo 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e angustiar-se. O 38, então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vos vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou outras vezes os discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais? Eis que chegada a hora do Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Querido, Getsemane significa lugar conhecido como prensa. Na verdade, ali era um espaço, uma reserva de oliveiras. Ali tinha um lagar, onde eles iam imprensar a oliveira para extrair o melhor azeite. Então Jesus escolhe um lugar verdadeiramente assemelhando-se o que ele estava sentindo. Lugar de aperto, lugar de prensa para Jesus. Querido, eu quero te dizer que ali havia um tanque, e aquele tanque eles colocavam as azeitonas ali, né, as oliveiras, para ser. Então, o que significa Getsemane? Expressa muito bem a agonia que Jesus sentia naquele lugar. Às vezes também, queridos, nós, né, passamos por esses Getsêmanes, lugar de aperto, lugar de prensa, né? Muitas das vezes, na presença ali, naquele lugar, o lagar
de Deus, algo que eu tenho aprendido é que Deus tem o poder de usar o abatimento para poder nos edificar. Deus usa as lutas e as provações para poder nos ensinar. Deus, nos coloca em seu lagar para mostrar mais tarde que pode nos usar. Somos emprestados para extrair de nós o melhor de nós. Amém? Glória a Deus. Nada pode tirar-nos da presença do nosso Deus. Amém, queridos? Nada. Ali Jesus estava naquele momento. A posição do plano divino estava na própria carne de Jesus. A tristeza e a angústia de Jesus foram tão profundas, naquele instante que Cristo pede a Pedro e os 2 filhos de Zebedeus que fiquem com ele. Jesus havia enfrentado antes muitas oposições à sua missão. Pedro, não entendendo o plano de Cristo, propôs que Cristo não morresse na cruz. Satanás tentou a Cristo, tentando afastar da obediência a Deus. Mas no Getsêmani, Jesus enfrentou inimigos diferentes. Naquele instante, seu grande inimigo era a sua própria humanidade. Sua humanidade revelava naquele momento os limites, as fraquezas que são comuns a todo ser humano. O Deus encarnado estava tendo uma profunda experiência naquele instante com as fragilidades humanas. A humanidade de Jesus permitiu que ele experimentasse o medo, a angústia e a tristeza profunda. O evangelista Lucas fala lá no livro dele, de Lucas, que Jesus suou sangue. Mas nenhum desses sentimentos afastou Cristo do seu alvo. O que nós podemos aprender, pastora Vanusa? Aprendamos também a imitar o exemplo de Cristo. Que quando estamos em luta contra os nossos próprios medos, dúvida e angústia, peçamos a Deus força para permanecer firmes no alvo e no plano de Deus. Amém, queridos? No versículo 38, há um detalhe importante. Observar nas palavras de Jesus. Ele diz: ficai aqui e vigiai comigo. Jesus sentia a necessidade de ter, naquele momento, uma pessoa para ficar com ele. Ele não queria ficar só. Ele leva consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Jesus entendia que algumas lutas não devem ser experimentadas no isolamento ou em solidão. Amém, queridos? Existem lutas na vida do crente que devem ser compartilhadas. Sabiamente, o apóstolo entendeu isso e nos recomenda em Gálatas, apóstolo Paulo 6:2. Levai as cargas de um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Compartilhar faz bem para nós mesmos. Ter um confidente, alguém com quem podemos abrir o coração e revelar nossos medos. E bom e necessário. Jesus escolhe discípulos, a mesma fé, naquele momento. Homens de Deus. Às vezes o crente se reveste de uma grande capa, espiritualidade, para esconder sua fragilidade e imperfeições. Mais tarde, a bomba vem, a notícia que ninguém esperava. O irmão caiu, o irmão ficou frio espiritualmente. O verdadeiro homem e mulher de Deus espiritual é aquele que aceita seus limites e sabe que é apenas um frágil vaso de barro
ele reconhece o que o apóstolo Paulo também distinguiu. Em Romanos 7, 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Até mesmo Jesus reconheceu suas fraquezas que existiam na humanidade. Amém? Jesus reconheceu que precisava de companhia, de compartilhar as pressões daquele momento que ele estava vivenciando. No 39, Jesus faz uma importante oração. Naquele momento, Jesus não estava se rebelando contra o Pai. Quando perguntou, se possível, afasta de mim este cálice do sofrimento. Aqui ele está expressando o Pai, que sua humanidade sabia a dor e a angústia. É claro que a ideia de morrer numa cruz não é agradável para nenhum homem, nem foi mesmo para o homem Jesus. Porém, Jesus coloca a soberana vontade do Pai acima das tentações e fraqueza de sua humanidade. Ele diz, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Nos momentos que nós sentimos uma situação tentar nos pressionar a tomar uma decisão precipitada, é importante fazermos como Jesus. Senhor, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Em momento de sofrimentos, aprendemos a confiar na palavra, nas promessas e plano de Deus. Amém, queridos? Nestas horas, meus amados, precisamos orar dizendo, faça-se em mim a tua vontade, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Eita glória. A presença do Pai para nesse lugar. Eu sinto uma forte presença do Espírito Santo neste lugar. No versículo 41, Getsemane, ali se apresentou para Cristo um lugar de luta e derramamento da graça de Deus. Para os discípulos, foi lugar de sonolência. Jesus aproveita a sonolência de Pedro para preveni-lo contra todas as espécies de tentações. Disse Jesus, esclarece, a maneira de vencer a tentação é manter-se alerta e orar. Manter-se atento significa estar consciente das possibilidades de ser tentado, perceber a sutileza das tentações e estar espiritualmente preparado para vencê-lo. Pelo fato de ser tentados, da tentação nos atingir onde somos mais vulneráveis. Não podemos resistir sozinhos. Uma das ferramentas de defesa que temos é a oração. Por isso Jesus se retira 3 vezes para orar. Querido, a oração é essencial para que o poder de Deus nos fortaleça as nossas defesas espirituais. A oração vai te fortalecer aí nesse Getsemane, mulher, que tu estás enfrentando. É a oração que vai te fortalecer, homem, nesse Getsemane, nesse sofrimento, nessas percas, nessas lutas que tu tens enfrentado. Aleluia! Queridos, a Bíblia fala do que nós somos plantação, cavalo de justiça. Amém? Por isso, na conclusão, eu quero dizer que se conhece o cavalo quando os botânicos querem saber o índice do temporal e das tempestades ocorridos em determinada ali floresta, eles observam logo o cavalo. Pois uma característica fundamental da planta carvalho, Aqui tem várias plantas aqui no meu redor. É que esta planta, ela é fundamental. Quanto mais temporal vem, quanto mais tempestade vem,
o cavalo enfrenta mais forte, ele fica as suas raízes mais profundas. Naturalmente, ele se aprofunda na terra. E seu caule se torna mais robusto, sendo quase impossível uma tempestade arrancá-lo e derrubá-lo. Os cientistas apenas olham para o cavalo para saber que medida que o cavalo enfrenta. Ali, nas tempestades, ele vai ficando mais robusto e assume como realmente tivesse feito muita força. Muitas das vezes uma aparência triste, né? Cada tempestade para um é mais um desafio a ser vencido e não uma ameaça. Numa grande tempestade, muitas árvores são arrancadas, queridos. Mas o cavalo fica firme. Moral. Assim como o cavalo tira proveito das tempestades da vida para se fortalecer, devemos ser também assim. Jesus estava tirando aquele proveito ali, daquela situação de dor e de agonia, para se fortalecer para aquele ato tão triste. Devemos tirar proveito das situações contrárias à nossa vida e ficar mais forte. Poucos ali, marcados sim, muitas das vezes, com a aparência abatida, mais fortes, com as raízes bem fundas na terra. Podemos com isso compreender que o nosso Pai maravilhoso quis nos ensinar quando disse que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aleluia. Também a confiança, isso olhar pela janela, né, de um grande alvorecer. Lembre-se que não há temor com os infortúnios do dia, porque Deus está contigo para te proteger. Amém, queridos? Jesus estava ali com os discípulos e Mateus diz que logo em seguida ali do Getsêmani chegam os soldados romanos para prendê-los. Não era de costume aqueles soldados andar armados, mas eles foram armados. E Jesus ali no Getsêmani, o evangelista Lucas diz que então lhe apareceu um anjo do céu, Lucas 22:43, que o confortava. Porque aquele momento foi de muita dor, de muita tristeza. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. Oh, quão profunda dor, quão profundo. Sabe por quê? Porque ali Jesus estava levando a minha dor, a tua dor. Ali Jesus estava expressando o sofrimento, a agonia que muitas das vezes nós sentimos. E ele foi para a cruz, para que eu e você não ficássemos sós. Assim como Deus envia o anjo, aqui está dizendo, 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que os confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. Hoje, nesse Getsêmani que tu estás enfrentando, Jesus se faz presente. Jesus segura a tua mão e te diz: não temas, filho meu, não temas, filha minha. Sabe como o cavalo? É assim que tu vais ficar. Segura firme no Senhor. Você não vai se desviar nesta luta, nesta prova, porque o teu Deus está contigo. Jesus, ali naquele momento, os soldados chegam em seguida, e não era de costume levar armas, mas eles estavam levando, porque eles estavam prendendo Jesus verdadeiramente como um bandido. Eles estavam prendendo Jesus ali, né? O próprio Jesus diz lá em João, ele confirma isso. E Mateus, né, também está falando que eles chegam ali. E Jesus, quando ele pergunta, cadê?
Jesus disse, eu sou o Cristo, eu sou Jesus. Aqueles soldados, todos se curvam diante do Rei da Glória. Naquele momento ele mostrava ali o poder soberano de Deus. Deus tinha poder sobre a vida daqueles homens. Deus tem o poder sobre a vida de todos. E naquele momento da prisão, até na prisão, Deus revela quem ele era. E naquela prisão ali, no final, a saída já do Getsemane, ele cura aquele homem que Pedro cortou a orelha, aquele soldado. Jesus vai e coloca a orelha naquele soldado. Jesus, ele restaura-nos. Ele liberta-nos. Ele morreu porque a Bíblia diz em Gálatas 3,13: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Jesus estava dizendo para aqueles soldados ali, ele foi preso como um bandido, simbolizando cada um de nós, pecador, levando o meu pecado, o teu pecado, o pecado de nós todos. E no meio daquilo tudo acontecendo, ele mostra que Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eita glória! Jesus restaura a orelha daquele soldado. Creio eu que aqueles soldados todos estavam debaixo de obediência de um comando humano. Mas creio eu que eles reconheceram que aquele era o Filho de Deus. Porque eles se curvaram diante do poder do Todo-Poderoso. Que esta noite, que esses dias de Páscoa, você possa refletir no que Jesus fez por você. Ele se fez maldição no nosso lugar. Desculpa. Ele levou a carga de nós todos. Ele foi o mais humilhado e rejeitado, para que pudéssemos desfrutar um dia da glória de um canto no céu para cada um de nós. Ele diz em João 14:2, na sua subida, ele disse: eu vou preparar-vos um lugar, e volto outra vez para buscá-los. Sabe por quê? Porque ele sabe, João 12 diz, mas todos quantos receberam esse Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem em seu nome. Nós temos a vida eterna, mediante nós aceitarmos. A vida eterna é um passaporte. Aceite o sacrifício do Todo-Poderoso. Ele chorou, ele orou por 3 vezes para cumprir o propósito de Deus. Porque a humanidade caiu quando Eva desobedeceu. O primeiro Adão fraquejou. O segundo Adão foi perfeito, não pecou e obedeceu até a morte de cruz. Porque ali da cruz fomos reconciliados com Deus. Ali na cruz o escrito de dívida foi pago. Ali na cruz recebemos as promessas de Deus para nossas vidas. É na cruz. O Filho de Deus precisava ir para esta cruz. Naquele momento, Jesus saiu vitorioso. Estamos na semana da Páscoa. Ao 3º dia, esse mesmo Jesus, ele ressuscita dos mortos. E ele sobe a ascensão ao Pai. E hoje ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Ele está à direita do Pai, dizendo: olha, Pai, no Getsemane de Vanusa, eu vou estar com ela.
No Getsemane de você, seguidor de Cristo, Deus vai estar com você. Nesse leito de hospital, Deus está com você. Nessa batalha que tu estás enfrentando, Jesus está com você. Nesse problema na tua família, Jesus está com você. Porque Ele te ama. E o maior amor declarado não foi só de palavras, foi a cruz. A cruz simboliza a paixão de Deus por nós, por mim e por você. Páscoa, libertação, quebra de cadeias. Deus te ama. Está aí com você. Você que está aí nesse hospital, nesse presídio, nesta luta, nesta prova, olha para a cruz. A cruz onde todos que aceitam Jesus vai à cruz e sai, está nos pés do Senhor. Eu profetizo na tua vida o sará de Deus, a libertação, a verdadeira Páscoa. A Páscoa, o que Jesus conquistou. Moisés tirou o povo do Egito, mas Jesus te leva para o céu. É o nosso passaporte para a cidade celestial. Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Shalom Adonai. Deus te ama. Feliz Páscoa. O amor de Deus invada teu lar. A paz invada teu lar. E o Espírito Santo te encha de paz, de alegria e de amor e de regozijo. Jesus te ama. Shalom.